Olá, você que é nutricionista recém-formada, eu sou Renata Campelo e vim aqui para falar sobre um dos tópicos da minha mentoria, que seria a anamnese. Tá? A anamnese é bem importante e aí eu criei a minha própria anamnese com todas as bases de dados que eu fui fazendo, as pós-graduações, os meus 32 anos de formada. Aí dentro dessa anamnese, o que é muito interessante, muito importante que seja feito, tá? É tópico por tópico, tá? A gente vai abordando isso aqui hoje, tá? Alguns tópicos, lógicos, tá? Que senão não tem tempo para esse todo, né? Isso a gente vai ter na mentoria. Quando você pensa no primeiro tópico, no meu raciocínio, né? Além a queixa principal do paciente, eu sempre pergunto isso, qual é a sua queixa, né? Ele tem sempre uma queixa principal. Eu anoto as queixas principais, aleatórias que ele tem, né? Porque é o motivo que ele trouxe até o meu consultório, eu quero saber. Aí eu tenho um direcionamento das minmas perguntas, né? Então, da anamnese, o primeiro tópico que eu sempre abordo é como é que é o seu nível de energia? Como é que é o seu cansaço? Tem cansaço? Não tem cansaço? Como é que você acorda? Tá? Como é que é o seu dia? Se sente bem ao longo do dia todo ou não? Dessa pergunta, tá? A gente já consegue saber que ele pode ter um cansaço crônico, o que esteja levando ele a um consumo excessivo de carboidrato. Então, se o carboidrato é um nutriente que gera energia pra gente, tá? Se a queixa desse paciente principal era perda de peso, como é a grande maioria que procura, tá? A gente já consegue fazer um link que se esse paciente se queixa de cansaço, está cansado, tem falta de energia, ele vai abrir um consumo maior de carboidrato. E preferencialmente o carboidrato, já que é o nutriente responsável por esse ciclo de energia. E aí leva ele a um ciclo parecido até com compulsão, e muitas vezes não é uma compulsão fisiológica, por déficit de neurotransmissores, alguma outra coisa parecida com isso, por uma alteração no GABA ou dopamina, e sim por um cansaço. Tá? E se é um paciente que já quer perder peso, ele vem fazendo uma restrição energética que se a gente não tem uma restrição correta, tá? A gente piora esse paciente. Então, se eu tenho um excesso de carboidrato, é fato que ele vai aumentar o peso, mas se eu tiver uma restrição severa de carboidrato, é fato que ele vai ter um ganho de peso, até por vias que a gente vai falando mais pra frente, por exemplo, de acionar genes poupadores de energia, tá? E aí, ele poupa energia por essa família de genes, um deles, por exemplo, é o FTO, responsável por isso, e ainda tem um cansaço por não conseguir gerar energia direito, tá? Normalmente, esses pacientes, eles vão associar a restrição de carboidrato às frutas, e aí você restringe todo um complexo B. E lembra que a gente tem que gerar essa energia a partir de carboidrato, a gente tem que colocar esse carboidrato para a mitocôndria usar, e a mitocôndria precisa de complexo B. Então, será que realmente são todos os carboidratos que têm que ser cortados? Esse extremo tem que acontecer? Não tem, porque aí você já começa, mais ou menos que a gente brinca, dando um tiro no pé. O paciente te procura para perder peso, ele tem cansaço, ele parece ser dependente de um carboidrato, sem queixas emocionais, que é um outro ponto da anamnese que a gente tem que abordar também, tá? Então, ficar atento que, perguntar para o paciente como é que é o dia dele, tá? Tem pacientes que acordam cansados, tem pacientes que abrem leque de compulsão à tarde e falar o clássico para vocês. Meu problema é à noite. Não, o problema dele é durante o dia, tá? Ele restringe tanto que à noite, onde ele quer relaxar, onde ele está no momento propício para relaxar, né? Porque ele pode relaxar, ele já trabalhou, ele vai descansar, ele não consegue fazer isso, tá? Porque ele está extremamente cansado, ele recorre direto para o carboidrato. É fato que o carboidrato vai gerar para ele a resposta que ele quer, ele vai vincular com essa resposta, tá? Uma resposta de bem-estar, porque se ele está cansado, comer um nutriente que gera energia, fica perfeita essa combinação. Aí ele fica num ciclo de dependência desse carboidrato e diz para vocês que o problema dele é a noite. E aí vocês vão conseguindo, através de uma boa anamnese, ir formando um raciocínio e entendendo isso. Então, por exemplo, uma outra questão que eu pergunto em relação a essa energia, né, que a gente também vai ver em outros tópicos, né, de mentoria, por exemplo, será que esse cansaço já não é um déficit nutricional mesmo? Uma B12 mais baixa, por exemplo, realmente não só a B12, mas pode ser uma carência de um ferro, tá? Que ele também não carrega tanto oxigênio, porque não tem hemoglobina, porque não tem ferro, tá? Então, eu tenho que juntar, que é um próximo tema que a gente vem falando aqui mais pra frente,
sobre exame laboratorial, tá? Como é que esse paciente chega? Hoje em dia, eles já chegam com o exame para você, tá? Então, eu já tenho que saber, na anamnese, mais ou menos já entendendo esse cansaço, tá? Para fazer já um link, e aí sempre atrelado a esse cansaço pode ser uma noite de sono ruim, tá? E quando tem uma noite de sono ruim, pode ser por vários motivos, um deles por eu não ter uma serotonina correta, tá? Não consigo formar essa serotonina, e aí eu não formo a melatonina e não entro no ciclo de sono correto, um ciclo reparador. Então eu acordo cansada. E aí lembro de uma coisa, se eu tenho, né, o carboidrato, se eu consumo carboidrato, especificamente um doce, eu posso aumentar muito mais a formação da serotonina, por uma razão bioquímica lá, direcionando o triptofano para o músculo. Não direcionando o triptofano para o músculo, né? Eu jogo todos os aminoácidos para o músculo, mas não jogo o triptofano. Sobrando o triptofano, ele vai ter muito mais formação de serotonina, vínculo com prazer. Então, tá vendo que ele começa a vincular com o carboidrato, é real a falta de energia, é real a dificuldade do sono e é real que quando ele come carboidrato ele melhora. Só que se a gente não entender este processo todo, tá? A gente não consegue fazer esse paciente sair desse ciclo. Então, não adianta só eu vir suplementar com o triptofano, por exemplo, precursor da serotonina, tá? Não adianta só eu fazer isso. Se eu não arrumar, tá, nessa anamnese, nessa investigação, aonde é que realmente tá o problema. Então, pode ser que esteja nas duas situações, tá? Mas vocês entendem como o ciclo do carboidrato vai ficando uma dependência, tá? Então, não é uma dependência só emocional. E lógico, né, com a nutrição mental, que é um outro tópico que eu sempre pergunto nesse trio ali, né, o nível de energia, o sono e como é que tá a disposição mental, tá? Porque ele pode ter uma fadiga mental, então um nível de estresse muito alto, tá? Que alteraria o cortisol dele, tá? Que ele pode já vir para vocês com um déficit na produção do cortisol, de tão exaurido que eles estão, tá? E que aí com isso vai gerar novamente um ciclo de dependência de um carboidrato, porque aí ele vai se sentir melhor quando ele come, então ele não consegue abrir mão. E tudo isso e mais outras alterações metabólicas geram um aumento de peso para ele. Então não adianta a gente impor para ele uma restrição severa que ele vai tender a fracassar. Tá? E aí vão percebendo como vai abrindo um ciclo de dependência, porque cada vez que ele fracassa, tá? Ele vai tentar comer o quê? Mais carboidrato e ele vai se sentir bem, tanto no ponto de vista energético, quanto na sensação de cura para esse fracasso. Só que ele vai ganhar mais peso, tá? Então, o que é super importante entender que nutricionista, tá? É promotora de saúde e não de perda de peso, tá? A qualquer custo ou, assim, perda de pesos milagrosas, tá? Então, é muito importante a gente entender a bioquímica passo a passo, entender um ciclo de Krebs sem pensar que é naquele horror, aquele pânico de um ciclo de Krebs. Não, ele é fundamental a gente entender passo a passo, tá? Entender quem participa, tá? Óbvio que o carboidrato é o protagonista de tudo isso, mas como que ele é metabolizado? O que acontece nesse ciclo de Krebs, tá? O que está faltando para ele não funcionar? Por que esse paciente não tem energia? Então, o que eu estou colocando para vocês aqui nesse vídeo é como que é importante vocês escutarem, tá? Deixar um primeiro atendimento com tempo suficiente para escutar. E aí, nesse raciocínio que eu falo para vocês, foi o raciocínio que eu construí, pensando, então, como que eu vou abordar esse paciente? Quais são os primeiros itens da anamnese que são importantes? E aí tem passo a passo para a gente seguir. Um segundo item, tá? Como que seria para abordar, então? Ele já me falou do cansaço, ele já me falou do sono, ele já falou da questão mental. Então, vejam que muitas vezes o estresse dele mental é tão grande que em vez de eu prescrever uma lista grande de suplementos, tá? E na primeira consulta, algo que eu não faço, minha primeira suplementação é muito pontual e específica, tá? Porque eu ainda vou ver, escutar mais coisa, entender mais coisa, construir um raciocínio, dar as tarefas que esse paciente consegue fazer, tá? Para que depois, quando ele retorne, eu veja o que o nutriente foi feito, o que aconteceu, para que daí depois a gente consiga fazer uma suplementação mais pontual. Se é carência, se não é carência, o que pode estar acontecendo. Então, quando tem um paciente sobrecarregado mentalmente, tá? O que eu vou precisar fazer, tá? Muitas vezes é a pressão de uma yoga, de uma terapia, tá? De um floral, tá?
reiki e coisas que nutram a mente dele, não necessariamente com nutrientes, tá? Eu não vou pensar só em abrir um canal de GABA, modulando para ele, por exemplo, glutamina, peridoxina, magnésio, fitoterápicos, eu posso pensar em camomila, passiflora, não. Eu posso fazer isso, mas entendendo que eu tenho um paciente mentalmente sobrecarregado, isso gera um cansaço físico, tá? Entendendo que ele queira perder peso, que ele está numa academia gastando mais energia, aí ele entende, né, por umas informações erradas, que ele não tem que comer carboidrato. Então você imagina que o paciente está indo para o fundo do poço, tá? Vai ficar muito mais difícil eu tirar esse paciente do fundo do poço, porque ele está num ciclo de cansaço. Então, em vez de mandar ele fazer mais atividade física, pensando que isso aí vai queimar mais gordura, mas lembre que essa queima de gordura está lá na mitocôndria, tá? E é um paciente que não está nutrido, tá? Então ele não tem nem eficiência para isso acontecer. Mas no pacote geral ele te procurou acima do peso, com a queixa do cansaço, restringindo o carboidrato, gastando muita energia física numa academia, tentando queimar essa gordura e trabalhando o dia todo, normalmente sem tempo para comer. Então fecha um ciclo que aí ele vai dizer para você que ele não consegue abrir mão do carboidrato, tá? Que ele precisa de um doce. Essa frase é clássica, eu preciso de um doce, vocês vão entender que ele está em falta de energia, tá? Então por isso que às vezes ele fazer uma boa atividade física, tá? Fazer dentro do que ele tá, né, realmente possível de ser feita e coloque atividades para a parte mental, tá? Então de ver qual é o tamanho, né, do buraco, para saber se uma yoga, por exemplo, ela é uma prática que pode diminuir uma resposta inflamatória, sim. Bioquimicamente, você consegue diminuir TNF-alfa, interleucina 6, citocinas pró-inflamatórias que estão atrapalhando esse processo, tá? Que vão criar uma resistência insulínica, tá? E que se esse paciente, então, não sai desse ciclo, tá? Se ele está inflamado pelo estresse mental, ele vai buscar mais carboidrato, sim. E aí que eu falo para vocês, ele vai vincular com prazer, porque é real, está dando prazer. Então fica difícil se a gente não entender esse ciclo de somente chegar a uma prescrição final com menos carboidrato, tá? Então aí a gente vai entendendo que tem outras práticas para a gente agregar, entender, e aí realmente numa primeira consulta, volto a falar, uma boa anamnese, escutar o paciente, entender, vocês construírem um raciocínio, né, lógico na cabeça de vocês, e aí entendendo isso, entendendo ciclos bioquímicos, aí entendendo suplementação para saber. E aí, como eu já te falei um pouquinho aqui atrás, que eu não faço uma suplementação cheia de polivitamínicos numa primeira consulta. Pode ser que, exceção, quando ele já traga um exame para mim, que eu já veja no histórico que já tem uma carência que já está vindo, eu até posso corrigir. Mas, do contrário, eu vou pensar muito nos macronutrientes na primeira consulta. Então, lembra, carboidrato, além de sua gordura e a proteína. Isso tem que estar em equilíbrio. Esse é o primeiro passo quando a gente chega lá na questão de uma dieta, tá? Eu tenho que equilibrar isso. E o que eu mais vejo suplementações na primeira consulta sem equilíbrio de macronutrientes. Isso, gente, são os 32 anos que eu tenho de consultório e posso falar para vocês que não vai dar certo, tá? Se eu faço um paciente gastar uma suplementação, eu não equilibro uma dieta, eu não calculo uma dieta. Então, nessa abordagem que eu tô falando hoje aqui para vocês fiquem atentas nessa anamnese quanto a esses 3 itens. A hora que eu penso no ciclo de energia dele, como ele se sente no dia, como é o sono dele e como é que tá a parte mental, tá? Então é comum também dessa parte mental tá tão sobrecarregado que ele tem um déficit de memória, tá? E aí a gente vai entendendo isso. Como é que eu gero energia para minhas células, no meu cérebro, se eu não tenho carboidrato? Então, às vezes não, acho que a maioria das vezes, só eu entendendo isso, e aí lá no final de tudo, quando eu vou sair com a dieta, que eu dou a dieta, tá? Na primeira consulta, tá? O paciente, ele entra, ele vem até a mim, eu faço essa anamnese, que são esses 3 tópicos só que eu tô abordando hoje, por causa do tempo mesmo, né? A gente vê que esses 3 tópicos iniciais já me dão muitas informações, tá? De quem é esse paciente. E dentro dessas falas, a gente vai escutando, entendendo e fazendo um raciocínio. Então, como é que tá tudo isso, tá? E até quanto ele pode abrir mão, né? Tá? Quanto fragilizado esse paciente chegou para vocês para ele abrir mão. Nem sempre aquela restrição de carboidrato que a gente tem no planejamento, né? A gente vai executar de cara, tá? Eu falo, dar o passo, o tamanho da perna dele, tá? E pra gente que é nutricionista, que já tá há um tempo comendo bem, é uma coisa. Para aquele que tem prazer em comer carboidrato e é sedentário, ele não transiciona isso rápido.
tá? Ele não vai ter prazer numa restrição severa e numa academia gastando muita energia. Então eu posso transicionar, porque o que é o mais importante, tá? A fidelização do seu paciente. Ele fazer o que ele dá conta e ele voltar e retornar. E aí eu posso falar para vocês que eu tenho isso nos meus 32 anos de profissão, pacientes com segmentos de 25 anos comigo, tá? Que até hoje eu direciono, que eu monitoro essa saúde, tá? E lembrando que a nutricionista monitora a saúde, tá? Ah, nós não podemos fazer diagnóstico? Não, isso pertence ao médico. Mas da saúde a gente pode. Como é que tá a saúde dele? Isso é nosso, tá? Então, por isso que é importante eu não só suplementar sem saber o que está acontecendo. Então, esses tópicos do cansaço, então, do sono e dessa questão que seria dessa parte mental, esses três andam muito junto, tá? E eu sempre pergunto na anamnese sobre todas as fases da vida. Então, como é que é a infância, tá? Alguma coisa do nascimento. Então, quando você pensa já que é um adulto que tá aqui, mas se é uma criança, tá? Que passou por restrição severa, tá? Pode ser porque restrição severa por causa de alguma questão de doença, ou porque já comia mal, tá? Desenvolveu uma obesidade na infância, que para vocês entenderem que há 32 anos não tinha obesidade na infância, tá? Hoje essa é a realidade. Tinha até uma outra coisa ao contrário, tinha uma privação alimentar muito grande. E as duas coisas, tá? Vão gerar um metabolismo poupador de energia, tá? Então, é uma dependência de carboidrato. E aí, quando você olha na infância, pergunta da história, é muito comum você ver que esse paciente já está trazendo, não é de um ano, de 10, de 15, de 20 anos, tá? Um déficit energético. Então, por isso que a gente não pode impor para ele uma restrição, tá? E assim, ele vai dar conta em 15 dias? Dá, tá? Ele vai perder peso? Vai, tá? Vai perder peso de gordura e muita água corporal e massa muscular. E isso não é sustentável para o metabolismo dele. Então, ele vai tender a fracassar. É por isso que a gente não tem a fidelização desse paciente com a gente. Mas quando ele saiu daqui, entendendo esse ciclo, eu explico isso para o paciente de uma maneira simples, mas que ele entenda. Que é uma ferramenta que a gente tem que ter, até lúdica, saber qual é, né, como é esse paciente, qual é o grau que ele tem de conhecimento, entendimento, capacidade. Eu vou me moldando na consulta com eles, tá? Para saber como eu vou explicar, tá? Tudo que eu falo aqui para vocês, num conhecimento mais científico, de uma maneira mais clara para o paciente, porque aí a hora que ele vê, que ele dá conta, que ele tem um retorno, tá? Que ele perde peso, que ele se sente bem, e uma coisa que vincula mais do que perder peso é bem-estar. Então, se esse paciente chegou para vocês, que é o tema do que eu tô falando, cansaço, tá? Fadiga mental, sono ruim, ele volta, mesmo que ele não tenha perdido uma quantidade tão expressiva de peso, mas ele voltou bem, ele voltou se sentindo bem. Gente, ter bem-estar, ter energia pro dia é fundamental. Isso vincula a ele querer continuar, tá? Então seria isso que eu tô colocando para vocês, que vem dentro de tudo isso, né? A gente tem um segundo, pensando só nesses três temas. Ele voltou se sentindo melhor, porque ele comeu carboidrato suficiente para gerar energia e suficiente para perder peso, tá? E aí ele consegue vincular. Aí ele traz os exames, normalmente, né, os complementares, se ele não trouxe nenhum, né, ele vai trazer todos, ou complementares na consulta, e aí você vai entendendo que de repente existia tudo isso já que a gente já conhecia na primeira consulta, ele te traz um dado a mais de uma resistência periférica à ação da insulina, tá? Muitas vezes calculada já no exame, às vezes você vai calcular, que é um outro tema pra gente falar aqui, em outra aula, e que na mentoria a gente aborda melhor em relação ao exame laboratorial, como é que vai interpretar, tá? Os básicos que já chegam para você, que o paciente já hoje em dia já traz. Eu trabalho, né, há 32 anos, então antigamente a gente nem pedia exame de sangue, tá? E se pedia era aquele combo básico, colesterol e frações, triglicéridos, glicemia, hemograma, sódio, potássio e creatina, ponto, acabou. A gente não consegue ver tudo, tá? E hoje em dia não, a gente já tem um exame que ele traz, que é esse combo, a gente vai entendendo o metabolismo, entendendo os sintomas, sinais e direcionando qual é o exame complementar. Então, se ele já vem com uma resistência periférica à ação da insulina, vocês já vão pensar que ele está inflamado. Então, tenta fazer o link que eu falei, se ele está estressado, tá? Ele produz mais TNF-alfa, interleucina 6, tá? Então, aquele estresse mental pode estar fazendo uma resistência dessa glicose entrar na célula. Se não entrou glicose na célula, não está na mitocôndria, não tem energia. E ela faz o quê? Tá? Então, ela vai ser transformada em energia de estoque, entendeu? Aumenta o peso dele, tá? E ele pode não estar comendo mesmo, tá? Que é o bem clássico do paciente em fadiga adrenal, tá? Ele vem durante todo esse processo dando ênfase pro estresse dele, né? Então, ou trabalha demais, ou tá trabalhando, tem os filhos, tem compromissos, e nesse processo ele esquece de comer, tá?
E se a intenção ainda é emagrecer, ele esquece mais ainda, ele esquece e não quer. Chega no final do dia, o gasto energético dele é baixo, fisiologicamente eu gasto mais energia para me manter viva na parte da manhã, e aí vai um declínio, né, dessa queda de energia. Então aí chega a noite, aonde ele quer descansar, está extremamente cansado, gasta pouca energia para viver, e ele vai comer carboidrato. E é o que eu volto a falar, ele vai se sentir bem. Então vincula com isso. Então eu tenho que explicar isso para o paciente e entender que é só a questão dele, então, tentar trabalhar essa carga de estresse ali dele, tá? Que tá inflamando, por isso que muitas vezes você colocar esse paciente até com menos atividade física, ou até um parênteses aqui, com uma atividade física bem prescrita, por prescritores são educadores físicos competentes, que podem fazer uma prescrição entendendo que nem toda atividade física, tá? Seria interessante para um paciente numa fadiga adrenal, tá? Igual aquele que não tem uma fadiga adrenal. Lembrar que o excesso de atividade física pode ser também uma sobrecarga para essa adrenal. E aí ele não vai responder, tá? É que a gente só pensa em números, né? Então é restringir caloria e gastar mais energia. Não deixa de ser verdade, mas não é a única verdade para todos os pacientes. Então, por isso que eu falei que muitas vezes a gente pode, né, diminuir a carga dele de trabalho, tá? Em relação ao trabalho físico que eu falo na academia, que às vezes ele tá gastando 2, 3 horas na academia e não tá perdendo peso, isso é realidade de consultório. Você vai mandar ele gastar mais? Então a gente fala que seria até alguns educadores que destreina esse paciente. E por que não mandar ele descansar, tá? Por que ele não chega em casa e descansa? E por que então ele não consegue fazer atividades que gerem um estado de relaxamento, que aí eu falo em relação a yoga, uma prática muito interessante, uma meditação. Agora, você imagina que tudo isso que eu tô falando, o paciente não tá comendo, que ele quer emagrecer. Esse paciente tá gastando muita energia tentando emagrecer, a energia que ele não tem. Tá trabalhando, né, exaustivamente. E ainda chega em casa e faz o quê? Liga a televisão, vê o noticiário com mais informação e mais estresse. E aí realmente a primeira coisa que ele vai querer é comer um carboidrato e também com muita gordura, que são os dois principais nutrientes do ciclo energético. Então é o que eu queria tentar passar para vocês em relação a como que vocês podem já mudando o pensamento do consultório, tá? Que não é só eu suplementar, tá? E sim eu entender a dinâmica, entender por causa do cansaço. Para mim, a minha pergunta primeira da anamnese, porque dali eu já consigo saber qual é a oferta de carboidrato, como que vai ser o gasto, qual é a suplementação. E aí, no próximo vídeo, tá? Eu venho a falar para vocês dos outros tópicos da anamnese, tá? Que seria nessa continuação do que eu fui aprendendo nesses 32 anos, na minha 5ª pós-graduação, a fazer esse raciocínio, e isso, assim, dá um sucesso para vocês no consultório, uma capacidade de vocês atenderem, e aí é muito prazeroso, aí gera muita dopamina. Então, num próximo vídeo, a gente volta aqui para falar de outros tópicos da anamnese, tá? Que é o que falo, que é o meu método, porque eu fui criando isso com a minha bagagem, tá? Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.